Graças a Deus. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento, ó santo e poderoso Deus. Deus grande e temível. Aqui estamos nós na tua presença, gratos ao Senhor, pelo dia, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, pelo privilégio de conhecer o Senhor, de saber que estamos diante de um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Pai bondoso, um Deus que nos ama e já provou esse amor na cruz, de um Deus que cuida do seu povo, que guarda, que protege, que zela, que conduz, que perdoa, que levanta. Esse é o Senhor. O Senhor é um levantador de vidas. O Senhor é aquele que levanta o pobre do pó e do esterco, exalta o necessitado. É aquele que vira cativeiros, que ressuscita o que está morto, que cria coisas novas do nada. Senhor, nós temos consciência de que todo poder pertence a Ti. A força e o poder estão nas Tuas mãos, como diz a Sua palavra. E operando o Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém pode deter o Senhor. Quando o Senhor determina algo, ninguém pode invalidar. E nós cremos que o Senhor já determinou bênçãos, vitórias, mudanças, curas, libertações, restaurações para a nossa vida no mundo espiritual. Já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E a minha oração, meu Deus, é para que cada um que está aqui, através de uma fé viva, uma fé acompanhada por obras, possua aquilo que já foi entregue. Possua, tome posse de tudo aquilo que já foi determinado no mundo espiritual. Senhor, que o sono da negligência, que a morte espiritual, a apatia espiritual, a preguiça espiritual, não tenha poder sobre nós. Senhor, eu te peço, passa do teu sangue sobre cada um que está aqui, a começar por mim, cobre-nos com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida que está aqui, sobre cada vida que acompanha agora a distância pela transmissão. Senhor, derrama do teu sangue agora e vai quebrando, desfazendo, Senhor, todas as obras do mal. Vai, Senhor, jogando por terra todo jugo opressor. Vai queimando nesse momento toda fraqueza, toda apatia, todo desânimo, toda incredulidade, toda dúvida, toda desesperança, toda seta demoníaca para roubar vidas. Já nesse início de propósito, Senhor, passa do teu sangue agora sobre mentes e corações, e que não haja na mente, no coração dessa pessoa, um pensamento, uma sombra de dúvida, um pensamento sequer de incredulidade. Se um pensamento não nos dá esperança, nós já ouvimos, já aprendemos, já entendemos que ele não provém do Senhor, logo não merece atenção, não merece crédito, deve ser ignorado, rejeitado, combatido. Meu Deus, se essa pessoa foi atacada, se a mente dela foi atacada, bombardeada de pensamentos negativos, incrédulos, eu os repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus, e eu profetizo mais uma vez, vida, ânimo, força, fé, esperança. Eu profetizo, meu Deus, aqui, e em todos os nossos templos, e aonde houver, nesse momento, alguém bebendo dessa fonte, desse Espírito, dessa palavra, meu Deus, que sai desse altar, que haja, meu Deus, um povo cheio de esperança, porque o Senhor tem dito que
esse é o tempo, Kairos, é o tempo oportuno, é o momento certo, é o momento propício para vivermos a glória do Senhor. E tudo que nós temos que fazer é olhar para o Senhor, é seguir as direções, as ordens simples que o Senhor nos dá. Sim, muitas vezes o sobrenatural, coisas estrondosas, extraordinárias, estão sendo retidas, porque ordens simples, direções simples não estão sendo seguidas, não estão sendo cumpridas. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a entender que o sobrenatural, o impossível, o improvável está ao nosso alcance, sim. Nós podemos, de um momento para o outro, vivermos coisas inéditas, e o Senhor nos prometeu que nesse ano vamos contar testemunhos que não contamos ainda, vamos viver coisas que nós não vivemos ainda, e tudo que o Senhor nos pede é que sejamos capazes de obedecê-lo, de colocar em prática a tua palavra, as direções que recebemos e que muitas vezes são simples, mas a incredulidade, o orgulho, a arrogância, a autossuficiência, meu Deus, as crenças mentirosas, os paradigmas, as fortalezas, tornam complexas as direções, complexas, quando na verdade são simples. Está ao nosso alcance. O Senhor mesmo fala isso, que aquilo que nos pede não está além do mar, de modo que alguém tenha que atravessar. Não, está ao nosso alcance. Eu peço, meu Deus, um coração humilde, um coração obediente, um coração segundo o seu coração, um coração como o de Davi, um coração, meu Deus, disposto a obedecer, porque é isso que o Senhor procura para se manifestar, para levantar, promover, erguer uma pessoa. Um coração disposto a obedecer, um coração segundo o seu coração, um coração alinhado ao teu querer e à tua vontade. Que o Senhor possa encontrar em nós esse coração, essa disposição, e assim se manifestar com poder e glória, e levar o teu povo a um nível nunca antes atingido. Seja conosco, conduza essa reunião, fala mais ao nosso coração. A não é sua, o povo é seu. Meu Pai, eu peço honra a todos que estão nessa fé, nesse propósito. Traga a existência, materializa, já nesse início de ano de propósito, meu Pai, traga a existência, faça acontecer aquilo que ela projetou e consagrou ao Senhor, para a glória do teu nome, para que o nome do Senhor seja engrandecido. É o que eu peço. Entrego tudo e todos nas tuas mãos. Peço perdão por falhas, erros e pecados. Se algo que fizemos, falamos ou pensamos criou uma barreira entre nós e o Senhor, que agora, meu Deus, a tua misericórdia nos cubra, toda barreira seja quebrada e que as nossas orações sejam atendidas, respondidas nessa noite. É o que eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, ano da unção de governo. Diga: essa unção está sobre mim, e eu já estou governando em nome de Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir em Ezequiel 37, versículo 1. Vamos falar mais desta palavra. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos.
Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas? Diga comigo, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano. Repita comigo, só tu sabes. Sempre que eu prego sobre essa palavra, eu destaco, que a mão do Senhor, ele foi levado pelo Senhor, e levado de um lado para outro, quer dizer, ele andou por aquele vale, ele observou aquele vale, e ele viu que era imenso o número de ossos no vale, que estavam todos secos, ressequidos, mirrados. E a capacidade do profeta de não se envolver, de estar no meio do vale, de andar pelo vale, de observar aquele vale, e mesmo assim não ser envolvido pelo vale, de não ser influenciado, impactado, movido por aquilo que ele viu, por aquilo que o cercava. Ele estava no meio, então estava cercado por ossos secos, no meio de um vale cheio de ossos. Então ele não viu vida, ele só viu morte, sequidão. No entanto, o seu espírito, a sua fé, permaneceu intacta. Aquilo não mexeu com o seu homem interior, não abalou a sua fé. O que ele viu não abalou a sua fé. O que ele estava vivendo não abalou a sua fé. Não mudou o que ele acreditava. E olha só como importa para Deus, porque a pergunta do Senhor foi: ó querido filho do homem, acreditas? Acreditas? Por que o que nós acreditamos é importante? Porque influencia toda a nossa vida, determina como a nossa vida será, os resultados que nós teremos. Jamais estaremos além da nossa cabeça, da nossa visão. Então, o Senhor quer saber no que eu acredito, no que eu penso, porque como imaginou, como você pensa, assim é. Ele quer saber o que se passa dentro de mim. Eu sempre falo também que Deus não deixou passar, o anjo do Senhor não deixou passar aquele riso incrédulo da Sara. Ela riu consigo mesmo dentro da tenda, quer dizer, ninguém ouviu um barulho sequer. Ninguém ouviu a Sara rindo, porque ela riu internamente, ela riu consigo mesma. E nem na presença de Abraão e do anjo ela estava dentro da tenda. Mas de repente, o Abraão é questionado pelo anjo: por que Sara riu? Ele, com certeza, ficou boiando, Como assim? Estou sabendo de nada. Mas o Senhor viu e o Senhor não deixou passar. Então, nada na Bíblia está por acaso. Se o Senhor não deixou passar, é porque isso tem peso, isso importa, isso determina a nossa vida, o nosso resultado. O que pensamos, o que acreditamos. Nós somos o resultado das nossas crenças. Então, se as nossas crenças são mentirosas,
se eu acredito em mentira, se eu acredito errado, minha vida vai dar errado. Então o Senhor quer saber o que eu acredito. E Ele quer que nós tenhamos essa capacidade do profeta de estar no meio de um vale, estar no olho do furacão, cercado por situações negativas aos olhos, e mesmo assim, continuar tomando como base a verdade. O que é a verdade, gente? A verdade relativa? O que é a verdade? A palavra. Então a resposta do profeta foi: só tu o sabes. Sabe quando uma pessoa diz muito com poucas palavras? O que eu entendo que ele disse aqui, com essas palavras, só tu o sabes, eu não vou por aquilo que eu penso. Tem até uma tradução que fala, acha que esses ossos podem reviver? O Senhor pergunta. Então, eu não devo ir pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço de negativo, pelo que eu estou sentindo. Eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos, pela minha alma. E por aquilo que alguém disse, o que alguém está dizendo, não é com base na palavra. A palavra de Deus precisa ser o meu norte, o meu guia. Então, ele respondeu: ó Yahvé, soberano. Eu gosto dessa colocação, soberano. Pode observar que os homens de fé já revelavam no que acreditavam ao início de uma oração. Já no início da oração, colocavam para fora o que estava dentro deles. Então aqui, ó Yahvé soberano, mas eu posso lembrar da oração do Neemias, Deus grande e temível. Da oração de Josafá, não é o Senhor que está no céu, que domina sobre todos os reinos? Não irás tu julgá-los? Quer dizer, o Senhor está nos céus, o Senhor domina sobre todos os reinos do mundo. Na tua mão está a força e o poder. E os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Então, já na oração, eles revelavam no que acreditavam. Então, para Ezequiel, o Senhor era soberano, estava acima daquela situação, daquela circunstância, aparentemente definida, acabada. É como se ele colocasse, o Senhor está acima disso, o Senhor tem poder sobre isso, portanto, eu vou por aquilo que o Senhor me disser. Eu vou tomar como base a sua palavra, porque só tu sabes. Eu não sei todas as coisas, o meu conhecimento é limitado, o meu poder, a minha capacidade é limitada, mas o teu conhecimento é limitado. Jó disse que o Senhor ultrapassa o nosso entendimento. Ele está além da nossa compreensão. Por isso que quando nós não vemos saída, não vemos como, não sabemos como, não significa que não tem jeito. Ele dá um jeito, ele cria um meio. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mas, na minha vida, na sua vida, só será possível se nós crermos. Tudo é possível para Deus e tudo é possível àquele que crê. Então, filho do homem, ó querido filho do homem, também gosto dessa tradução, porque tem esse detalhe, ó querido, nós somos queridos, nós somos amados por Deus, Deus nos ama, como sempre ouvimos, independentemente do que façamos. Se eu obedecê-lo ou não, Ele vai continuar me amando, eu sou querido, eu sou amado, mas Deus, responde fé.
Ele responde fé. Ele responde fé, e fé é aquilo que nós fazemos, não só aquilo que nós verbalizamos. A nossa fé é colocada à prova. Ele, com a boca, expressou: creio na tua palavra. Só tu sabes, ou seja, eu creio naquilo que o Senhor diz, não no que a situação está dizendo. Eu creio no que sai da tua boca, não no que os meus olhos estão vendo. Ah, é? Então, agora, o Senhor dá a ele uma direção, onde ele teria a oportunidade de provar essa fé. De demonstrar com obras o que ele verbalizou com a sua boca. Ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei peles sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Vamos repetir? Então profetizei conforme me fora ordenado. Sempre que a palavra enfatiza algo é porque isso merece a nossa atenção. Se você ler o versículo 10, nós vamos ler depois, você vai ver a mesma colocação, a mesma expressão: fiz como me fora ordenado. Profetizei conforme me fora ordenado. Então, isso merece a nossa atenção. Como nós ouvimos no domingo, ele recebeu uma ordem, diga simples. Simples por quê? Porque estava ao alcance dele. Quem sabe falar, sabe profetizar. Sim ou não? Porque profetizar é você falar, você declarar sobre uma situação. É igual preocupação, né? Meditação. Quem sabe preocupar também sabe meditar. Porque preocupação é aquele pensamento, né, intencional, proposital em problemas. É quando a minha mente se volta para a circunstância. Eu fico pensando em problema, pensando na situação. A mesma mente que pensa de noite em problema, pode intencionalmente, propositalmente pensar na palavra. Pensar naquilo que lhe edifica, lhe traz paz. E paz é segurança. Aquele cuja mente está firme em ti, o Senhor conserva em paz. Tu conservarás em paz. Aquele cuja mente está firme em ti. Então, olha que interessante. Olha como foco é tudo, né? A mente no lugar certo é tudo. Olha que situação, olha o cenário. Era um cenário de horror. Era um cenário de horror. Era, com certeza, o que estava diante dele era uma cena assustadora. Um cemitério de ossos. Aquilo cheirava a morte. Aquilo poderia até causar uma sensação de morte. Mas você não encontra o profeta aflito, preocupado. Sabe, com aquela sensação, se você já entrou num lugar oprimido, carregado, né, onde o espírito da morte, o espírito das trevas se faz presente, você sente uma pressão, um mal-estar até. É um ambiente pesado, carregado. Apesar dele estar num lugar terrível, você não encontra ele desequilibrado, falando bobagens, alterado. Não, você encontra um homem centrado, um homem focado. Um homem que soube dar a resposta certa. Um homem que andou de um lado para o outro, que observou, que viu, que inspecionou o vale.
que pisou nos ossos, mas quando foi questionado, acredita que isso pode mudar? Acreditas que esses ossos poderão ter vida de novo? Senhor, tu sabes. Eu não me baseio nos meus sentidos. A minha visão natural não me conduz. O que eu estou vendo, o que a situação está me dizendo, não é aquilo que vai me mover, Senhor. Só tu o sabes. Eu não vou tirar uma conclusão dessa situação com base nos meus sentidos. Eu vou tirar uma conclusão com base na sua palavra. Então, se o Senhor disser que tem jeito, é isso que vai saltar, é isso que vai sobressair a tudo. Então, para mim é muito forte, é muito interessante isso tem que nos fazer pensar. Será que nós vivemos nossas situações, adversidades, e conseguimos manter essa mesma paz? Porque a paz que o Senhor deixou a nós é aquela paz que excede todo entendimento. É uma paz que vem de Deus, vem do Espírito. É uma paz interna. É paz em meio à guerra, é paz em meio à adversidade. Aqui fora está um caos, aqui fora, as trevas estão a todo vapor, mas aqui dentro eu governo, eu tenho paz, eu tenho equilíbrio, eu tenho sensatez, eu falo a coisa certa, eu dou a resposta certa. Quantas pessoas que diante da menor pressão, de uma pequena dificuldade, de um simples teste, já reage da pior maneira, como os israelitas reagiam no deserto. Reclamam, murmuram, se precipitam, só por não estarem vendo saída, só por não saberem como, já se entregam a uma depressão, a uma desilusão, a um abatimento. Você não encontra o profeta, ele não deu a situação por definida, ele não deu a seguinte resposta para Deus: Senhor, não há nada a ser feito aqui. O vale está cheio de ossos secos. Acabou, não tem vida, não há nada a ser feito aqui. Não, tu sabes, Senhor. Tu sabes. Eu vou pela sua palavra. E então o Senhor exigiu que essa fé fosse colocada, em ação, porque fé sem obras é morta. Falar que crê uma coisa, provar essa fé, nós provamos quando obedecemos, quando seguimos as orientações que Ele nos dá, muitas vezes simples, mas de tão simples é ignorada, é desprezada, parece não ser suficiente. Quantas vezes nós falamos com pessoas: prioriza Deus, coloca Deus em primeiro lugar, dizima, oferta, comece a declarar a palavra, e a pessoa não acredita que isso seja suficiente para resolver a sua questão, o seu problema. E não poucas vezes ouvimos: não, mas você não está entendendo a minha situação. A pessoa quer engrandecer o problema. Não há nada mais forte, mais poderoso do que a palavra. Não há nada mais impactante do que a palavra. A palavra de Deus é viva, é poderosa. Não volta vazia. É uma espada de dois gumes. Ela limpa. Ela cura. Agora, eu preciso crer. A palavra de Deus é vida, é poder. O Evangelho é o poder de Deus, é loucura para quem não crê. Mas para quem crê, é o poder de Deus. Então nós precisamos crer na palavra. Crer no que ela diz, no que ela afirma. Obedecer às direções que o Senhor nos dá. Por mais
absurdas. Sabe, Deus está à procura de pessoas que não temem parecer ridículas. Não temem parecer ridículas ao colocarem a sua fé em ação. Não se importam se serão taxadas de louca, fanática, mas estão lá, seguindo a direção que o Senhor deu. Se você for racionalizar, tem muita coisa na Bíblia que não parece ter sentido. Aliás, humanamente falando, não tem sentido algum. Não tem sentido, mas quando a fé foi depositada na palavra, e a instrução, a direção foi seguida, a ordem foi obedecida, o sobrenatural aconteceu. Então, rodear Jericó, rodear 7 dias Jericó, um total lá de 13 voltas, crendo que aquela muralha ia ruir, só de rodear. Não foi o fato de rodear, foi o fato de terem recebido uma direção e obedecido. Então o Senhor nos dá direções simples, mas de tão simples, parecem não ser suficiente e desprezamos, né? E vamos em busca de algo mirabolante, algo fora do comum, algo. Muitas vezes o Senhor está dizendo, nenhum sinal lhe será dado, nada mais será feito, a não ser o sinal de Jonas. E qual era o sinal de Jonas? Pregação da palavra. Se a palavra não for bastante, se você não crê no que você está ouvindo, se você não misturar com a fé, nada mais vai ser feito. Cuidado para não cometer o erro que quase sentenciou, Naamã a terminar leproso, porque ele foi em busca de cura no lugar certo e recebeu o que precisava para ser curado. Recebeu uma direção: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Era algo complexo? Era algo difícil? É uma palavra, é um exemplo que cabe bem dentro dessa palavra que o Senhor nos deu no jejum, no encerramento. Ordem simples, direção simples. Não era complexo. Até o próprio servo do Naamã o repreendeu, chamou a sua atenção, dizendo: meu pai, se o homem de Deus tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave 7 vezes no Rio Jordão. Apenas, quer dizer, é fácil, é acessível, só precisa querer, está lá. Quer dizer, você pode, está ao seu alcance, não está sendo pedido algo difícil. Mas quando a pessoa não crê, não deixa entrar, ela não dá crédito, ela torna complexo aquilo que é simples, que é fácil, que é simples. Então, profetizei conforme me fora ordenado. Ele não se preocupou se pareceria ridículo em falar com os ossos, em pregar aos ossos. E fez o que o Senhor mandou. E olha só, enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Enquanto eu pregava, enquanto eu profetizava, eu pregava. Sabe, eu creio que nós precisamos elaborar um sermão para os nossos problemas, para as situações que representam esse vale de ossos secos na nossa vida. Faz um levantamento, elabora um sermão para cada situação, para cada questão que você enfrenta aí. E começa a pregar. Você tem um problema financeiro, começa a pregar sobre ele. Começa a pregar a palavra para esse problema, para o desemprego, para as dívidas, para a falência. Se tem um problema de saúde,
você pode fazer aquele sermão para esse problema de saúde. O que não faltam são referências bíblicas que mostram o poder do Senhor sobre a doença, o poder do Senhor sobre as doenças. Faz um levantamento, prega e fala com a doença, com o câncer, com esse vírus. Prega a tua família, o teu lar desajustado, lar dominado pelas brigas, pela contenda. Assim diz o Senhor, assim diz a palavra. Crê e será salvo tu e tua casa. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Doença tal, assim diz o Senhor, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas dores. Problema financeiro, dívida, assim diz o Senhor. E vocês terão para emprestar e não tomarão emprestado, serão cabeça e não cauda, estarão por cima e não por baixo. E vai fazendo, vai elaborando o seu sermão, né? Porque foi essa direção que o Senhor deu. Profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra diz assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O que o Senhor diz a respeito disso? O que o Senhor diz a respeito da situação que você vive? Você tem resposta para tudo na palavra. O que o Senhor diz a respeito do medo que você sente? O que o Senhor diz a respeito da insegurança que você sente? Do orgulho que te domina? O que o Senhor diz a respeito desse vício que te domina? Assim diz o Senhor. Declare a palavra sobre isso. Declare. Tem algo que te domina? Assim diz o Senhor, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não deixarei que nada me domine. Eu domino. Isso não vai mais me dominar. Vício, você não domina, eu domino sobre você. Pegue a palavra, pregue a palavra a cada situação, que pode ser como esse vale de ossos secos aos seus olhos, aos olhos do profeta. Esse vale era o que também seria aos nossos olhos, algo definido, acabado. Mas os seus olhos, a sua vista, não o conduziu, não determinou a sua atitude, o seu comportamento. O seu comportamento, a sua atitude foi com base na palavra, na direção que o Senhor deu a ele. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora o Espírito, profetiza, ó Filho do homem. É como se Deus dissesse, não pare, continue. A obra tem que ser completada. E para essa obra ser completa, a perseverança tem que ter ação completa. Você não pode ir até ali e parar, você não pode fazer por um tempo e parar. É por isso que muitas coisas não mudam, porque a pessoa até profetiza, até declara a palavra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai até a 7ª. Foi após o 7º mergulho que o Naamã saiu purificado. Foi após a 7ª oração que a nuvenzinha surgiu naquele céu ensolarado, sem nuvem alguma. Então a perseverança tem que ter ação completa. Veja se não é Deus dizendo, profetiza, quer dizer, não pare. Não pare, continue. Deus tem uma obra completa, Deus tem uma alegria completa, mas muitas vezes paramos no meio do caminho. Nos contentamos com pequenos avanços e melhoras,
Agora, outra coisa que eu sempre destaco, que vantagem há em ter um vale cheio de cadáveres? É inegável que houve uma grande evolução, um progresso significativo. O vale saiu do estágio de ossos secos para cadáveres. Ele viu o sobrenatural acontecer. Ele viveu o sobrenatural acontecer. Mas olha a insistência de Deus. Profetiza. Agora profetiza o Espírito. Não pare. A obra tem que ser completa. Porque nós já falamos isso. Estagnação é morte. Se você não continua progredindo, avançando, você não está parado, você não está estacionado, você já começou a retroceder. Estagnação já é retrocesso. Se ele tivesse parado aqui nesse ponto, puxa, que glória! Olha o que aconteceu! Olha que evolução, que crescimento, que mudança! Realmente houve uma grande mudança. Mas se ele tivesse parado ali, se contentado com aquele resultado, o vale agora de cadáveres voltaria a ser vale de ossos. Sim ou não, pessoal? O que acontece com o cadáver? Vai se decompondo. Então, por isso nós não podemos parar, não podemos ir até ali, não podemos nos acomodar, estacionar, porque nós vamos retroceder, nós vamos voltar a estacar zero. Então vá até o fim, ore por algo até não precisar mais orar. Até quando? Devorar por algo, até quando não precisar mais, porque estará resolvido, mudado, solucionado. Mas a maioria das pessoas são assim, elas oram por um tempo, elas lutam por um tempo e se cansam de fazer o bem. E interrompem o processo da mudança. Se cansam, desanimam, param de orar e dizem, eu fiz tudo o que eu pude, será? Eu dei o meu máximo, será? Eu fui até o meu limite, será mesmo que foi? Quantas pessoas que contam essa mentira para si mesmo? Até porque eu creio que se uma pessoa realmente tivesse ido até o seu limite e o resultado esperado não fosse obtido, ela receberia da parte de Deus a graça para continuar prosseguindo em paz, cheia de esperança, consolada pelo Espírito Santo e rumando para algo melhor. Que foi o que aconteceu com Davi. Davi orou 7 dias, ficou lá em jejum e oração pelo filho que ele teve com Betseba. O filho foi curado? Não, morreu. Mas depois que o filho morreu, qual foi a reação dele? Como ele reagiu àquilo? Ele se levantou, se banhou, se perfumou e rumou para algo melhor. Então ali eu vejo uma graça, um favor, um consolo de Deus. Então quando eu vejo uma pessoa que, eu fui até o meu limite, eu dei tudo que eu podia, e você vê essa pessoa frustrada, desanimada, pior, com certeza ela não fez tudo que ela podia fazer. Com certeza ela não deu condições a Deus. Porque se ela tivesse dado condições, e digamos que a vontade de Deus, fosse não a cura do filho, mas o Salomão. Entendeu o que eu quis dizer? Eu tenho algo melhor para você.
O próprio Deus iria consolar, confortar, sustentar e ajudar a pessoa a prosseguir, como ajudou Davi a se levantar, como ajudou ele a prosseguir. Mas às vezes a pessoa vai até um ponto, faz o que dá, não coloca toda a sua força e não tem o resultado. E aí, né, justifica que tentou, que lutou, que fez tudo que podia. Quantos testemunhos nós já tivemos de pessoas que admitiram por anos ter participado de propósitos na igreja, mas sempre fazendo ao seu modo, sempre dando a Deus o que dava, entende? Mas no ano que ela realmente se jogou, se lançou, fez para valer, ela teve o resultado. Então era Deus que não tinha vitória, ou era Deus que não estava tendo condições de operar? Eu não sei quantos testemunhos nós já pegamos assim, de pessoas que elas estavam na igreja e participavam dos propósitos, mas naquele ano que ela fez para valer, que ela levou a sério, ela teve o resultado. Por que não teve antes? É igual Davi. Era para levar a arca para Jerusalém? Era. Havia ali uma boa intenção? Havia. Mas o procedimento foi correto no início? Não. Deu errado. Ele se frustrou, ele ficou contrariado, teve até medo. Interrompeu aquele projeto de resgatar a arca da aliança. Mas 3 meses depois, quando ele soube da revolução que Obed-edom já estava vivendo na sua casa, ele foi buscar na palavra como proceder, como lidar. E aí na segunda tentativa, fazendo ao modo certo, ao modo de Deus, ele teve resultado. Então se encontra muito isso na palavra. Tem um texto que fala que o povo consultou, né? Devemos atacar, devemos enfrentar, foram e perderam 2 vezes. Foram, a primeira derrota, se animaram, trataram como uma fatalidade, se animaram, então não vamos lutar, Senhor, devemos ir? Devem, mais uma derrota. Depois a segunda derrota, a Bíblia diz que naquele dia jejuaram até a tarde, ofereceram sacrifício de comunhão, buscaram a Deus como não tinham buscado. Senhor, devemos? Pode ir, porque agora vocês vão ter vitória. E é interessante que o Senhor não usou alguém para dizer, olha, vocês devem fazer assim para ter vitória. Não. Depois de 2 derrotas, depois de tempo, vidas perdidas, eles mesmos concluíram que precisavam ter uma entrega maior. Fazer o que não tinha sido feito. E quando fizeram o que não tinham feito, foram e venceram. A mesma questão, a mesma história lá do Josué diante de Ai. Foi na autoconfiança, foi na autossuficiência, foi sem dependência de Deus. Perderam, sofreram uma derrota vergonhosa. Mas quando se acertaram, se alinharam, retiraram o anátema, se posicionaram, foram e tiveram vitória. Então, nós precisamos buscar esse alinhamento, fazer conforme o Senhor tem nos orientado, não desprezar, não ignorar, não passar por cima de ordens simples, direções simples, porque o sobrenatural pode ser vivido em obediências simples, obedecendo direções simples. Tem muita coisa que está ao alcance, ser feito e não está fazendo, e a pessoa ainda se convenceu que não é isso. Não, mas só isso não vai resolver o meu problema. Às vezes é aquela coisa que você acha que é pouco, que é pequeno, que está travando, que não está liberando. Entendeu?
aquela leitura diária da palavra, aquele momento de qualidade com Deus, coisa simples, é aquele mergulho ali, ó, aquela humildade, aquele quebrantamento que você não está disposto, aquele pedido de perdão, coisas simples. Era possível ao profeta profetizar, pregar, falar com o vale, falar com os ossos. Ele, sem dúvida, se alguém o visse, iria ser taxado de louco. De louco. E tem pessoas que isso pesa para elas, né? O que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar, como eu vou ser visto. Tem gente que essa preocupação inibe ele. Essa preocupação com o que vão falar, com o que vão pensar, impede que ele tome decisões. Que ele dê passos. Ele teme a rejeição, teme a desaprovação. Teme ser, se passar como ridículo. E, dessa maneira, impede o sobrenatural de acontecer. Ezequiel não teve esse problema, profetizou. Viu o sobrenatural e ouviu de Deus, continue profetizando, profetiza agora o Espírito para que a obra seja concluída. Não pare, vá até o fim. Não se canse. Deus tem uma obra completa, uma alegria completa, mas talvez em alguma área, diante de alguma situação, você não foi ativo, você não foi perseverante o bastante, você até orou para dizer que orou, você até declarou para dizer que declarou, mas não tem feito isso com fé, com perseverança, com determinação, com insistência. Eu vejo aqui o Senhor insistindo, profetiza, não pare, vá, continue. Tem gente que não vai até o fim. Começa e para. Começa, viu que não tem resultado, logo desanima. Quando não se contenta com pequenas melhoras, diga comigo, Deus não tem melhora. Deus tem uma mudança radical. Ele quer transformar da água para o vinho. Ele quer pegar o que estava morto, sem vida, e levantar e transformar em algo poderoso. Porque o vale cheio de ossos, de onde não se tirava nada, agora imagina o que podia ser feito. Com um exército enorme, sem medida, diz a palavra. Então, eu creio que Deus quer fazer essas mudanças poderosas, surpreendentes, radicais. Mas isso exige continuismo, exige perseverança. Profetize ao Espírito, agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca, ruá o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé o Senhor, Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali, que dava para formar exército sem medida, um enorme exército. Olha que mudança, olha que transformação. Diante dele estava uma situação, humanamente falando, definida, acabada. Aos olhos humanos não tinha o que tirar dali. E dali se levantou um exército. Tinha tanta gente que era possível formar um exército. Então, assim, Deus, Ele pega coisas que aos olhos de muitos parece não ser nada. Ele pega aquilo que aos olhos de muitos representa nada e transforma em algo poderoso. A viúva tinha essa visão
do pouquinho de azeite que tinha na sua casa. Mas quando recebeu a direção, vai lá, pega vasos emprestados, não poucos, pega muitos, entra, fecha a porta e começa a derramar o azeite. Outra ordem simples, estava ao alcance dela, mas ela podia conjecturar, ela podia começar a racionalizar, mas o que eu vou fazer com tanto vaso? Como é que eu vou encher tanto vaso com um pouquinho de azeite? A ordem era simples, a direção não era complexa, mas a incredulidade, a dúvida podia ter freado ela, impedido ela de obedecer. Mas ela decidiu crer. Bom, não faz sentido, parece parece loucura isso. Né? Será que não passou na cabeça dela? E se não acontecer? Vão me perguntar para que eram esses vasos. Sabe, tem gente que pensa tanto, racionaliza tanto, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que podem falar, e não fazem, e não agem, e se privam de viver a glória de Deus. Ela não ficou ali racionalizando, fez exatamente como o homem de Deus lhe orientou. E o resultado? O azeite se multiplicou. Houve o multiplicar do azeite. E ela, que estava aflita, que tudo que ela queria era pagar dívidas. Tudo que ela queria, ela foi à procura do homem de Deus com esse anseio: quero quitar minhas dívidas. O que Deus fez através da cooperação dela, da obediência dela a uma ordem simples foi não só pagar as dívidas, mas entrar para o ramo do azeite, da comercialização do azeite, porque está lá no final: vá, venda, pague as suas dívidas e viva do resto. Viva do que sobrou, quer dizer, a vida dela mudou. O Senhor não apenas supriu ali a necessidade momentânea, o Senhor mudou a realidade dela. A condição financeira dela mudou para sempre. Ela entrou para o negócio do azeite, ela prosperou, a vida dela foi mudada. Então isso Deus faz. Mas, a princípio, qual era a visão? Tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. Ela via como nada. Quem olhava para aquele vale, não tem nada para ser feito aqui. Numa visão humana, num raciocínio lógico, humano. Mas eu vou pelo que o Senhor disse. Se o Senhor disser que tem o que ser feito aqui, se o Senhor disser que isso pode mudar, eu vou acreditar. E ele acreditou, e ele profetizou, e do nada ele levantou um exército imenso, sem medida, de um pouquinho de azeite. Aquela mulher pagou todas as dívidas e ainda viveu do resto. Nós precisamos, ainda a bispa falava sobre isso, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Se vocês permanecerem em mim. Então, eu preciso permanecer em Deus. Tempo e lugar. Eu preciso permanecer em Deus. A palavra dele tem que permanecer na minha vida, porque esse é o problema. Pessoas buscam a Deus, mas não permanecem em Deus. Vêm à igreja, recebem a palavra, mas a palavra não permanece nela. Ela sai lá fora, ela se depara com o vale, ela recebe más notícias, ela é atacada, o diabo lança setas. Logo, a palavra já saiu do seu coração, já caiu no esquecimento. Ela não permanece em Deus e a palavra não permanece nela. Logo, ela não frutifica, ela não produz resultados. A palavra tem que permanecer em você. Os seus olhos precisam estar focados em Deus e no que Ele disse, porque isso é o que importa.
o restante não importa. Olha aqui, em Salmo 27, 13, na versão mensagem, diz assim, ó, tenho certeza, vamos repetir? Tenho certeza. Agora, então vamos trazer para nós. Agora, diga, esse é o tempo Kairos. Esse é o tempo oportuno, o momento certo, para vivermos a glória de Deus, para vivermos a bondade dEle. Então tenho certeza agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o Eterno, animem-se, não desistam, repito, tenham esperança no Eterno. Então, olha só, a expressão repito, quer dizer, para frisar, é para guardar, né? Não se esqueça disso, tenham esperança no Eterno, contem com Ele, né? Animem-se, não desistam, porque o problema está aí. Muitos perdem o ânimo, começam bem, mas perdem o ânimo. Creem hoje, sofrem um ataque amanhã, vivem uma situação negativa aos olhos, já perdem a esperança no Eterno, já desanimam, já pensam em desistir. Tem gente que, é impressionante isso, às vezes a pessoa passou uma vida fazendo escolhas erradas, não dá conta de perseverar um ano na presença de Deus. Às vezes chegou ontem, não foi capaz de concluir um propósito, e já sai reclamando até e dizendo que fez tudo que podia, que buscou, mas não teve resultado. Ou seja, a pessoa não deu ainda nem provas da sua fé, da sua fidelidade a Deus. Nós temos que lembrar que Abraão, depois de 24 anos andando com Deus, 24 anos andando com Deus, ouviu dele, ande na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, você ainda não está onde eu quero que você esteja. Eu espero mais de você. Você pode dar mais, Abraão. Você pode ser melhor. Ou seja, estava sendo exigido. O Senhor ainda estava exigindo mais dele. Ande na minha presença e ser perfeito. Seja íntegro. Você não está pronto ainda. Imagina o que Deus, não está dizendo para algumas pessoas que são instáveis, inconstantes, que mal começaram, já estão pensando em parar, em desistir, que perseveram 1, 2, 3 meses e não vê tudo concluído, e param, e desistem. Não deu tempo da pessoa mostrar onde está o seu coração, não deu tempo da pessoa realmente revelar as suas intenções, as suas motivações, que o Senhor quer saber, Ele nos testa para isso, Ele nos coloca à prova para saber se nós vamos obedecer ou não. Importa para Deus o que acontece aqui dentro. Então, não desanimem, não desistam. Quando Davi disse isso, tenho certeza de que verei a bondade do Senhor, ele estava vivendo momentos difíceis. Tanto que na tradução da NVI ele diz assim, apesar disso, quer dizer, apesar do que eu estou vivendo, apesar das circunstâncias, a despeito de tudo, eu creio. Coloca para mim na NVI também. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Eu verei a bondade do Senhor, quer dizer, as circunstâncias não vão roubar, matar a minha fé, me desacreditar. Apesar disso,
disso o quê? Do momento, das circunstâncias, da pressão, da dificuldade que eles estavam enfrentando. Apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra, que fala, né, de uma ação de Deus em vida, de uma intervenção de Deus, de um mover de Deus em vida, não depois que ele partisse, não. Verei a bondade de Deus na exuberância da terra. E quando fala de exuberância, grande abundância, superabundância, fartura, riqueza, vivacidade, entusiasmo, favor, energia, pujança, vigor, força, intensidade. Nós precisamos manter a nossa chama acesa, sermos capazes de acender o nosso próprio fogo. E como é que nós fazemos isso? Controlando o nosso foco, meditando na palavra, colocando para dentro a coisa certa. Se você para ouvir voz negativa, se você para ficar ali envolvido com o problema, você vai perdendo força, vai perdendo ânimo, a sua fé vai sendo abalada. Como Paulo, nós precisamos aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual o segredo para viver contente em toda e qualquer situação? Manter o foco em Deus. Manter o seu foco no Senhor. Eu sei estar batido, eu sei ter abundância. Eu sei viver qualquer situação. Por quê? Porque eu sei que eu posso todas as coisas que Ele me fortalece. Porque eu sei que eu não estou sozinho. Porque eu sei que Deus está comigo. Meu foco está em Deus. Todos que olharam para Deus não ficaram decepcionados. Todos que esperaram por Deus foram renovados e subiram com asas como águia. Todos que confiaram em Deus foram socorridos, foram abençoados, foram libertados. Não foram isentos de passar, de viver momentos difíceis, de entrar na cova, entrar na fornalha, mas ali viveram o sobrenatural. Porque Deus não decepciona os seus. Deus não decepciona. Então, declare isso com toda a força. Diga, tenho certeza. Agora. Sim, agora. Esse é o tempo oportuno para vivermos a glória de Deus. Porque se Deus não agir, se Deus não fizer, se Deus não operar, vamos esperar o que de quem? Deus nos leva, né, a essa dependência total dEle, porque como ouvimos no domingo, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide, né? Então, com certeza, esse é um tempo de avivamento, onde nós vamos testemunhar coisas que nós nunca testemunhamos, vamos contar testemunhos inéditos. Mas isso é para quem crê. Isso é para quem tiver essa capacidade de andar no meio do vale, de olhar os ossos, pisar nos ossos, e ainda assim disser, os meus sentidos não controlam, não determinam minha atitude. As circunstâncias não abalam a minha fé. Tu sabes, Senhor. E eu acredito na sua palavra, eu vou pela sua palavra, eu me agarro à sua palavra. Amém, gente? Em nome de Jesus. Possua esta certeza de que esse é o tempo oportuno. Se você der a resposta certa, se você for capaz de olhar para tudo que está aí fora, e permanecer animado, contente, porque onde tem fé tem alegria, onde tem fé tem ânimo. Não combina, sabe? Não há coerência uma pessoa dizer que tem fé e estar apática, desanimada. Então, está aqui o Davi dizendo, animem-se, né?
Não desistam. Então, onde tem fé, tem ânimo, tem coragem, tem ousadia, tem esperança, tem vida. Tem vida. Não dá para dizer que uma pessoa tem fé e ela está apática, está desanimada, sem força. Uma pessoa que realmente crê, ela é vibrante, ela como Abacuque, né? Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É uma pessoa que, sabe, não anda de cabeça baixa, anda de cabeça erguida. Deus quer o seu povo de cabeça erguida. Animado, esperançoso, e fazendo as suas declarações, as suas pregações, falando com os vales da sua vida, porque o que está morto vai reviver. Em nome de Jesus. O que parece perdido, acabado, vai ser levantado, vai ressuscitar. Então, vidas que estavam mortas, pessoas mortas espiritualmente, vão ressuscitar. É o tempo daquele familiar, né, que se perdeu, que se distraiu, retornar, voltar ao primeiro amor. Casamentos que estavam sem alegria, Deus vai, né, derramar um vinho novo, vai renovar esse relacionamento. Tudo que está morto vai reviver se você crer. E Deus quer você profetizando sobre esse vale, declarando, profetizando vida, crendo que agora, esse é o tempo, esse é o momento oportuno. E se você der a resposta certa, você vai ver um mover sobrenatural na sua vida, em cada área da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, o seu projeto, segura no teu coração. Eu quero que você, nesse momento, com os seus olhos fechados, tenha a atitude que o profeta teve diante daquele vale. Ele começou a profetizar conforme a ordem recebida. Ele começou a pregar sobre aquele vale, falar com aqueles ossos, falar e dar ordens para que cada osso se juntasse a seu osso, para que crescesse nervos, tendões, pele. Ele começou a profetizar, assim diz o Senhor, sobre o que você deve pregar a palavra, sobre qual situação, qual é a situação que precisa ouvir da sua boca o que a palavra diz. Qual é a área da sua vida que está seca? Qual é a área da sua vida que está morta e precisa reviver? Profetiza vida sobre essa área da sua vida, em nome de Jesus. O Senhor coloca as suas palavras em nossa boca, para que por intermédio da nossa boca possamos trazer vida. A Bíblia diz isso, que no poder da língua está a vida e a morte. Você traz vida ou você traz morte, você traz bênção ou você traz maldição para a sua vida, através do que você fala, através do que sai da sua boca. Faça sair da sua boca, em direção àquilo que representa esse vale, o que a palavra diz. Então, se você tem uma doença, agora é o momento de você dizer: enfermidade tal, assim diz o Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você tem um problema financeiro, é hora de você dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Assim diz o Senhor. Todas as bênçãos virão sobre você e te acompanharão, e Ele abençoará toda a obra das suas mãos.
e você prosperará, terá para emprestar, não tomar emprestado. Assim diz o Senhor: minha prata, meu ouro. É hora de você declarar sobre áreas secas da sua vida, que haja vida, em nome de Jesus. Declare vida no teu financeiro, declare cura ao teu corpo, à tua alma, em nome de Jesus. Declare que o seu lar vai ser restaurado, seu casamento vai ser renovado, seus filhos vão sair das drogas, dos vícios, da imoralidade. Eu não sei qual é a sua situação, mas começa a profetizar aquilo que você acredita. No que você acredita? Deus quis saber se o profeta acreditava que aquele vale poderia reviver, e Deus quer saber se você acredita que os seus vales podem ser transformados. Se você acredita, então profetiza, então declara, então dê ordens, então fale com essa situação, em nome de Jesus. Clama a mim, disse o Senhor, clame a mim e eu responderei, e direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. Deus tem coisas extraordinárias, mas você tem que clamar, você tem que declarar, você tem que profetizar, e de forma persistente, perseverante. Não pare, não desanime, ouça os conselhos daqueles que venceram. Davi venceu. Nós temos que dar crédito a quem venceu, a quem tem propriedade quando fala, tem conhecimento de causa. Davi estava lá vivendo um momento terrível, mas dizendo: apesar disso, eu tenho a certeza que verei a bondade do Senhor. Será que você pode dizer a mesma coisa? Eu tenho certeza que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, nesta vida, na exuberância da terra. Eu verei a bondade do Senhor. Davi está dizendo através deste salmo: animem-se, tenham esperança no eterno, não desistam, não pare, e você vai ver uma obra completa. Deus tem uma obra completa. Ainda em Jeremias fala isso. Deus vai trazer, Deus vai fazer uma obra profunda, completa. Está aqui, ó. Vou promover nessa cidade uma reforma completa e profunda, que trará uma cura completa. Deus tem uma obra completa, uma cura completa, uma restauração completa, uma alegria completa para o seu povo. Então não aceite nenhuma área da sua vida estéril, nenhuma área da sua vida doente. Se tem uma área da sua vida que não está como você sonha, agora é o momento de você dizer: Senhor, eu acredito que isso pode mudar. Ezequiel, esses ossos podem reviver. Eu acredito. Tu sabes, Senhor, eu acredito na sua palavra. Então diga: Senhor, eu acredito que nessa área que eu ainda não tive realização pessoal, que eu ainda não fui bem sucedido, eu acredito que serei realizado, que viverei uma realidade que eu ainda nunca vivi, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que esse é o tempo Kairos, esse é o tempo oportuno, meu Deus, porque aí fora as pessoas estão desesperadas, aflitas, meu Pai, estão dominadas pelo medo, pela desesperança, mas nós estamos aqui confiantes, como Davi, Senhor. Nós estamos aqui convictos, nós temos certeza de que veremos a bondade do Senhor, viveremos a bondade do Senhor. Nós temos a certeza, meu Deus, que o Senhor vai agir, vai se mover de forma assombrosa, poderosa nas nossas vidas, e tudo aquilo que está morto vai reviver. Tudo aquilo que estava, meu Deus,
sentenciado, definido, vai ser revertido, vai ser mudado. Eu acredito, meu Deus, nessa restauração completa. Eu acredito nessa reforma profunda, nessa restauração completa. Eu acredito que o Senhor vai trazer uma cura completa, meu Deus. Isso significa que não vai ficar área alguma doente, área alguma estéril. Não, Senhor. O Senhor vai fazer a vida dessa pessoa florescer em todas as áreas. Nas áreas onde ela ainda não se realizou, ela vai se realizar. Eu oro nesse momento por cada projeto de conquista, o projeto espiritual, ministerial, familiar, sentimental, o projeto da saúde, o projeto financeiro. Senhor, eu não sei o que ela colocou aí, meu Pai, mas o que ela colocou antes de existir no coração dela, meu Deus, já existia no seu, porque do Senhor vem o querer e o realizar. É o Senhor quem coloca em nós o desejo e nos dá a capacidade para realizar. Então, se ela colocou isso nesse impresso, é porque o Senhor quer realizar, o Senhor quer fazer. Tem muitas coisas, meu Deus, que já foram, aliás, tudo já foi entregue, tudo já nos foi dado. Seu divino poder já nos deu tudo que diz respeito à vida que agrada ao Senhor, a vida que o Senhor tem para nós. Agora nós temos que possuir, nós temos que tomar posse daquilo que já foi entregue, já foi dado. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a entender que comportamento vai levá-la a possuir, a tocar, a viver nesse mundo físico o que já é dela no mundo espiritual. É essa capacidade que o profeta teve, meu Deus, de estar no meio do vale, pisando em ossos secos, meu Deus, mas ainda sendo norteado, conduzido, dirigido pela sua palavra. É isso que move o sobrenatural, que move a mão do Senhor em nosso favor. É essa capacidade de manter a paz, manter a alegria, manter a confiança, manter a esperança a despeito de tudo. É essa capacidade de fazer a tua palavra saltar, sobressair aos sentidos, às vozes negativas. Senhor, eu te peço, ajuda o teu povo a se manter firme, estável, porque Tiago já disse: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma, porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Pessoas instáveis não vivem, pessoas instáveis não tocam na tua glória, mas aqueles que são estáveis, consistentes, aqueles, meu Deus, que não vão até ali, vão até o fim, persevera até o fim, esses veem a glória do Senhor, vivem o sobrenatural. E eu acredito, meu Deus, que aqueles que perseverarem, que derem condições, vão testemunhar testemunhos inéditos, vão viver coisas que nunca viveram, e vai ficar evidente, meu Deus, a glória, o poder do Senhor. Eu acredito que esse é o tempo Kairos, é o tempo de nós vivermos coisas surpreendentes, como foi liberado nesse domingo. Eu acredito em surpresas divinas, em provisão divina, em revelação divina. Eu acredito, eu declaro que é isso que nós teremos e viveremos em 2023, surpresas divinas, seremos surpreendidos, viveremos uma provisão divina, seremos supridos pelo Senhor sobrenaturalmente. Eu acredito que vamos conhecer o Senhor como nós nunca te conhecemos. Em nome de Jesus, eu consagro mais uma vez o projeto dessa pessoa para 2023. E declaro, meu Deus, que no mínimo é exatamente isso que ela vai viver. E eu digo no mínimo porque o Senhor promete fazer infinitamente mais. E se está escrito, meu Deus, então faça se cumprir nas nossas vidas. Surpreenda-nos com a tua glória. Ressuscita tudo que está morto. Levanta, meu Deus, levanta essa pessoa que talvez está morta espiritualmente. Enche ela de esperança, de vida, de sonhos.
em nome de Jesus, porque o Senhor continua no trono, o Senhor é o soberano, o poder, a força pertence a Ti, Tu és um Deus grande e temível, nada está fora do controle do Senhor, e a nossa confiança está em Ti. Obrigado, meu Deus, por esse dia, obrigado por estarmos aqui, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de conhecer o Senhor, meu Pai, porque quem não Te conhece está tomado pelo pânico, pelo medo, mas nós que Te conhecemos, meu Deus, estamos seguros, com essa mesma certeza e segurança de Davi, de que esse é o melhor tempo da nossa vida, de que agora nós vamos ver a bondade do Senhor de uma forma sobrenatural. Eu concordo com cada oração, cada clamor, ligo as nossas vitórias na terra para que sejam todas ligadas nos céus, e tomo posse, meu Pai, de testemunhos inéditos, testemunhos que ainda não foram, meu Deus, testemunhados, em nome de Jesus. Coisa nova, coisa inédita, como quando o Senhor não quis curar Lázaro, mas quis ressuscitar, quis fazer algo novo, inédito. Que assim seja nas nossas vidas nesse ano, nós possamos ter experiências incríveis com o Senhor. Obrigado por tudo, nós chamamos, amém, amém e amém, graças a Deus.